Glória a Deus. Agora que já está ligado. Vamos abrir em Romanos 14, 23. Eu disse Romanos 14, 23. Glória a Deus. O 14, 23 foi de férias, não? Eu estava uma boa altura. Mas se aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é por fé é pecado. Entenda uma coisa, Deus nos ama, verdadeiramente nos ama. Mas amor não tem parte na desconfiança. Você precisa de ter um relacionamento com Deus. Você precisa de buscar a Deus, conhecê-lo cada vez mais, para que a sua fé possa aumentar e a sua confiança nele possa aumentar. Porque aquilo que duvida está a ofender a Deus. Se você duvida que alguma coisa que ele diz que ele vai fazer, você não está a acreditar nele, onde é que está o amor disso? Onde é que está o seu amor para com Deus? Será que Deus o deixa de o amar? Não, ama, mas você sabe que não é a mesma coisa. Tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Se você está a precisar de cura, confie em Deus. Se você está a precisar de algo financeiro, nas finanças, confie em Deus. Uma coisa eu tenho-me apercebido é sempre que a nossa confiança em Deus é pedida, ou Deus se move para connosco, Ele sempre nos pede coisas mais estranhas, coisas que às vezes não têm nada a ver, ou algo que nos vai custar alguma coisa, para ver se realmente estamos a confiar nele. Então vamos semear, em nome de Jesus. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilha e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos confiar em Ti. Sabemos que todas as coisas Tu és capaz de fazer. Sabemos que em todas as coisas Tu és mais que poderoso. Senhor, nada nos tem faltado, nem nada nos vai faltar a cada um de nós. Tu ouves a nossa oração, Tu vens em nosso socorro, Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos, Romanos 3, 23. Romanos 3,
23. Onde é que os meus romanos estão? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu me preparava para a reunião, estava a arranjar para a reunião, estava buscando a Deus e tentando saber o que é que Ele queria que eu falasse. E Ele disse, vais falar dos teus erros. E eu, ups. Por isso o título da mensagem, que é Erros. Falar dos meus erros. Bem, não é difícil de escolher, porque felizmente são muitos. Não que eu esteja a errar sempre, mas realmente há erros. Lembro-me uma vez de estar a orar com o pastor e outras pessoas, e Deus deu-me uma palavra de conhecimento para a pessoa, nós estávamos com a pessoa que estávamos a orar, e eu falei para ela, já não me lembro o que é que foi, mas sei o que é que Deus falou para mim. E Ele disse-me, e tu, o que é que andas a fazer? Quando nós não conhecemos Cristo, não conhecemos Jesus, não conhecemos a bondade de Deus, pensamos que Deus é daquele lá longe e se nós pedimos muito, Ele olha para nós e nos concede qualquer coisa, segundo a sua benevolência. Mas quando começamos a conhecer as Escrituras, começamos a conhecer a Palavra de Deus, mais e mais ficamos a ver que Deus é bom. E depois passamos de uma ponta para a outra ponta. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E então pensamos que a partir de agora podemos fazer tudo o que queremos. Deus é bom. Eu penso que sou um bom pai. Mas os meus filhos não fazem o que querem. Entendeu? Claro que eu dou espaço de manobra a cada um deles, mas há limites que eles sabem que não podem passar. Você sabe os seus limites para com Deus? Preocupamos muitas vezes mais com não machucar, não ferir pessoas, não melindrar pessoas, não ofender pessoas. Mas muitas vezes ofendemos Deus com as nossas atitudes. Será que nós podemos olhar para dentro? Exatamente como a palavra de Deus analise o homem em si mesmo. Está lá em Coríntios, quando fazemos a Santa Ceia, analise o homem a si mesmo. Será que nós podemos fazer isso? Vamos pensar só no dia de hoje. Só no dia de hoje. O que é que cada um de nós fez? Você pode dizer, não, eu não fiz nada. Não fiz nada. Se calhar começa por aí. Você não fez nada. Você viu alguém na rua, mesmo sem ir ao pé da pessoa, você orou por ela. Senhor, ajuda. Quando você vê problemas, você ora. Mas quem sou eu? Mas eu, um filho de Deus. Eu, um filho.
Eu oro. Eu estou a falar, mas eu sei que esta vida muitas das vezes é uma correria. Corremos para ir fazer isto, corremos para ir para o trabalho, corremos para sair do trabalho, corremos para fazer isto, para coisa. Sentamos a comer, muitas vezes a correr, e é tudo, e temos de despachar porque há coisas para fazer e coisa. Hoje a minha neta foi ter comigo ao escritório. Passou entre o banco, a cadeira, a minha cadeira e o móvel, agarrou-me neste dedo e começou a puxar, a puxar. E eu, sem saber o que ela queria, fui atrás dela. E ela puxava-me, puxava-me, puxava-me. E eu fui, e eu, sem saber o que é que ela queria, ia olhar para a minha esposa e disse, mas o que é que ela quer? E ela puxava-me, puxava, até que me levou até ao sofá, não estava papel, e uma coisa cheia de lápis. E ela dizia, escreve. Eu abri e disse, pronto, está aqui, ia-me embora, não, 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 não. Mas eu tinha que ir trabalhar. Quantas vezes nós estamos assim com Deus? Quantas vezes nós estamos realmente a buscar a Deus? Quantas vezes nós desligamos deste mundo e nos ligamos verdadeiramente a Deus? Deus quer toda a nossa atenção. E às vezes não lhe damos essa. Não damos mesmo. Para um pouco. Lembre-se de Deus. Ele fará toda a diferença na sua vida. É impressionante. Eu lembro-me muitas vezes deste homem. Lembro-me de um homem que era um rei, o rei Davi. Lembro-me muitas vezes dele, porque ele é o exemplo de quem se deve seguir e se não deve seguir. Você diz assim, você acabou de baralhar a cabeça toda. Pois eu vou-lhe explicar. É que ele foi um homem que buscou a Deus de uma forma impressionante. Deus honrou de tal forma que 15 gerações depois dele ainda dizia como Davi teu pai. Deus quis tanto honrar a Davi que disse que Jesus viria da geração de Davi. Porque o que Davi fez? Ele buscava a Deus. Ele se esforçava em Deus. Ele cantava para Deus. Ele se alegrava em Deus. Ele buscava a Deus. Mesmo sinceramente, de coração sincero. Ele era sincero. Deus o honrou por causa disso. Gerações e gerações e gerações. Ele honrou de tal forma Davi que o seu filho Salomão, depois dele, ergueu o templo, fez tudo, mas no final da vida de Salomão, ele, por causa de muitas mulheres que tinha, as mulheres sacrificavam a ídolos, ele permitia e ele próprio chegou a participar. E ofendeu a Deus fazendo isso. Mas Deus disse, eu não vou fazer nada por causa de Davi. E não vou dividir o reino do seu filho. Mas o reino dos seus netos vão ser divididos. O reino dividiu ao meio e metade foi para Judá, outra metade para Israel. Mas
Mas Deus honrou Davi. Mas, no entanto, eu disse que era exemplo do homem a não ser seguido. Davi fez muitos erros. Muitos erros. E nós temos que pensar, ele, como qualquer um de nós, faz erros. Davi, uma vez, não foi para a batalha, estava no seu palácio. E do seu palácio viu uma casa. Nessa casa estava uma mulher a banhar-se. E ela devia de ser muito formosa, bonita. Caso você não saiba, mas deve de saber de certeza, porque quando você vai tomar banho, de certeza que está todo nu. Ela de certeza que estava toda nua e ele viu. Mandou chamá-la, conheceu-a, mas ela era mulher de um guerreiro seu. E o que é que ele fez? Gostou tanto dela que se deitou com ela. E ela engravidou. E ele, para tapar o seu erro, mandou chamar o marido para que o marido se deitasse com a mulher, só que não se deitou. Ele dizia, estão os meus irmãos na frente de batalha e estou eu aqui. E ele deitou-se, não em casa, mas deitou-se à porta do palácio do rei. Então Davi, para tapar o seu erro, agarrou, mandou-o para a frente de batalha, e mandou com uma carta, e disse ao seu general para agarrar e levá-lo até ao sítio mais difícil, e quando estivesse no sítio mais difícil, as tropas recuassem para que ele fosse morto pelo inimigo. E assim aconteceu exatamente. E nós pensamos assim, mas como é que é possível? Estava a tentar tapar um erro. E ainda errou mais ainda. Eu quero que você ouça a resposta de Deus. 2 de Samuel 12, 9. 2 de Samuel 12, 9. Davi errou. Quando o marido dela morreu, passando o tempo de luto, ele tomou a ela como mulher para ele. E ela estava grávida dele próprio. Vou tentar lembrar Natan, veio ter com ele, expôs, chamou-o à razão e ele pediu perdão. E veja a resposta de Natan. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Você pode dizer, não, mas Deus é bom. E amava muito a Davi. Sabe o que aconteceu a seguir? Foi uma desgraça. Davi tinha vários filhos. Um deles cobiçou a própria, portanto, filhos de várias mulheres. Cobiçou a irmã, que era meia-irmã, cobiçou-a, e então fez-se doente. Ela foi lá para tratar dele, e quando estava lá para tratar dele, violou-a.
quando violou-a, depois desprezou-a. O irmão, sangue, mesmo a mãe, mesmo o pai, quando soube disso, não fez nada. Mas tratou de agarrar, passar o tempo e depois convidou a todos. E depois, quando convidou a todos, estava ele lá e ele o matou. Antes, os coisas, eles mataram. E foi toda a família assim. Uns mortos de uma forma, outros de outra, outros tentaram tomar o trono de Davi, depois vieram a morrer. Uma desgraça. O próprio filho deste relacionamento que não era o relacionamento que Deus queria, porque Deus até diz, eu te dei tudo, tinhas mulheres, tinhas casas, tinhas tudo e te daria mais se tu quisesses. Fizeste isso. Davi se humilhou pela criança que estava no ventre da mulher que ele tinha tomado. Se humilhou, não comeu, se humilhou perante Deus, mas depois a criança morreu mesmo. Mais tarde, Betseba veio ser a mãe de Salomão, futuro rei de Israel. Mas entenda uma coisa, nós estamos num tempo diferente. Um tempo em que Jesus morreu por nós. Em que Deus realmente nos ama. Mas entenda uma coisa, o que é que nós estamos a fazer? Eu, por exemplo, eu ouço uma coisa, ainda há pouco tempo eu falei com uma pessoa, há coisas que me faz confusão. Eu já fiz erros, eu já fui apanhado em excesso de velocidade. Mas entenda uma coisa, quando eu fui apanhado eu não podia dizer que não estava em excesso de velocidade. Eu não podia dizer que era caça à multa, porque estava errado, estava a fazer o que era errado. E muitas vezes eu ouço pessoas dizer, mas é caça à multa. E a maioria das vezes, quando dizem isso, eu digo, mas se você não estiver errado, se você não for em excesso de velocidade, não há caça à multa. Você está bem? Está dentro dos limites de velocidade? Está tudo bem? Como é que é caça à multa? Ou é caça à multa se você tiver a fazer algo de errado. Neste mundo existe leis. Existe a lei da gravidade, em que a gente larga um objeto e ele cai. Existe todo tipo de leis. Ação, reação. Cada vez que você erra e você não reconhece o seu erro e pede perdão a Deus, esse erro vai voltar para si e vai prejudicar a sua vida. Eu conheci uma pessoa que não roubava o patrão, mas como ele tinha acesso ao público, nos trocos conseguia dar ali uma volta e ganhava um pouco mais nos trocos que dava às pessoas. Já me fizeram isso a mim também. Sítio. E fiquei muito triste quando vi isto. Muito triste. Porque as pessoas não têm conhecimento, quer dizer, conhecem a verdade, mas depois não a põem em prática. Só conhecem que Deus é bom, só dizem que Deus é bom. Mais tarde, no sítio onde toda a gente estaciona, mal estacionados, vão ver um sítio e há ali montes de carros e até os carros todos mal estacionados, o dele foi multado.
Não só foi multado, como foi revocado. Mas o que é que isso tem a ver? Tudo o que o homem semear, isso é. Você rouba, é roubado. Cada vez que há um verdadeiro sentimento de arrependimento perante Deus, Jesus, como nosso intercessor, diz: Eu morri por ele. E Deus apaga a transgressão por nós, esperando que haja da nossa parte verdadeiro arrependimento. Às vezes nós pecamos e nem damos porque pecamos, nem damos pelo erro que fazemos. Depois alguma coisa acontece e eu fico logo a pensar: o que é que eu fiz, Senhor? Fiz algo de errado? Fiz algo que não te agradou? Foi alguma coisa? E você vai dizer: mas Deus é assim. Não é Deus que é assim. Pois é muito simples. Imagine que está a chover e você vai andar com um chapéu de chuva. E esse chapéu de chuva é Deus na sua vida. Cada vez que você se afasta, cada vez que faz algo que é errado, Deus se afasta. E Deus se afastando, você vai se molhar. Garantidamente que se vai molhar. Não é Deus que não faz nada. É você que se afasta dele. Com o seu erro. Você e eu, porque infelizmente todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer. Não sequer. Todos erram. E nós temos que entender, é perceber onde é que nós estamos a errar. Pedir ajuda a Deus. Que Ele nesse aspecto é complacível, é um Deus amoroso e reconhece quando nós estamos a errar e sabemos que nós não conseguimos mudar. Precisamos de ajuda. Nós pedimos: Deus, ajuda-me. Ajuda-me. Ele é um Deus bom, muito bom. Nos ajuda. Mas entenda, tudo o que não é por fé é pecado. Você não confia que Deus vai ajudar, Ele não vai ajudar. Você não confia que Deus o vai ajudar e libertar e coisas, isso não vai acontecer. Tudo o que você precisa, se você não confia que Ele é capaz e poderoso para o fazer, Ele não vai fazer. Tudo o que não é por fé é pecado. A primeira vez que eu ouvi isto, eu não li. Eu ouvi. Tudo o que não é por fé é pecado. Eu nunca tinha lido esse versículo. Eu ouvi, procurei e encontrei. Impressionante. Há coisas que nós fazemos na vida que são pecados perante Deus. Cada vez que nós duvidamos que Deus vai ser o nosso livramento, estamos a pecar perante Deus. Cada vez que agarrar e temos dúvidas em relação a Deus, estamos a magoar o próprio. Vamos abrir em Números 14, 27. Não, Números 14, 26.
Eu quero que você entenda Deus como algo familiar seu, bem junto a si. Muitas das vezes não tratamos Deus assim, não o tratamos como Pai, tratamos mais como Senhor, como Deus, algo assim meio afastado. Oh Deus, ouve a minha oração, ouve as minhas preces, ouve aquilo, ajuda-me. Ahm, mas não o tratamos como algo, alguém que está ali, mesmo ao nosso lado. E Ele está. Deus trouxe o povo todo que tirou do Egito. O povo que tirou com mão forte, depois de 10 pragas, sendo a última a mais dura de todas, a morte do primeiro filho nascido, primogênito de todas as criaturas de tudo do Egito, e só aqueles que tinham pintado nas ombreiras das portas sangue, só esse é que o anjo da morte não entrava nessa casa e não fazia nada, porque ele não entrava sequer. Era a simbologia do sangue que Jesus derramou na cruz. Cordeiro de Deus. Deus tirou com mão forte esse povo e depois Moisés disse que iriam fazer a primeira Páscoa, iriam fazer aquilo e o sangue que tiravam do animal, que iriam pintar as ombreiras das portas. E depois disseram, estai tendo os vossos pés calçados e estai preparados para sair e pedi coisas que quereis aos egípcios. Faraó, o rei da altura, deixou-os sair e eles pediram aos egípcios, e os egípcios davam ouro, davam tudo, só os queriam que eles saíssem. Os egípcios, revoltados, tentaram nos matar, perseguiram até ao Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou. Os egípcios quiseram passar também, mas Deus fechou o Mar Vermelho e matou a todos. O povo andou com Deus no deserto e agora estava na porta da terra prometida, às portas da terra prometida. Deus mandou 12 espias para lá, um de cada tribo, mandou. Eles foram e vieram, disseram que maravilhas do local. Mas dos 12, 10 deles disseram, aquilo é uma maravilha, mas há homens muito grandes, são mais poderosos que nós. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, revoltados com tudo aquilo. Deus é conosco, o amparo de Deus desapareceu, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? E tentaram apedrejar Caleb e Josué. Deus interveio e veja o que Deus falou. Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Você ouviu? Até quando sofrerei? Você pensa que Deus não tem sentimento? Depois de tudo o que tinha, ele tirou com uma mão forte tremenda. Ele levantou colunas de fogo. Ele abriu o mar vermelho. Deus fez coisas impressionantes perante eles. E eles continuavam-se a queixar. E depois chegaram ali e queixaram-se outra vez. Até quando sofrerei? Diz Deus. Cada vez que você se queixa, será que você não está a magoar a Deus com os seus queixumes?
Mas a situação é que eu estou. E será que Deus não é capaz de mudar a circunstância a seu favor? Será que se você o buscar, o tratar realmente como pai e o buscar, pedir ajuda, será que ele não ajuda? Ele próprio diz: se vocês, qual o filho, se pedir um peixe, lhe dará uma pedra? Se vocês são capazes de dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais eu não sou capaz de dar a vocês, diz Deus. O que é que falta da nossa parte? Nossa, todos, eu estou incluído. Eu infelizmente podia buscar mais, podia. Hoje, isto aconteceu hoje com a minha neta e eu estava a contar à minha filha e estava. Mas agora, quando começou a reunião, aquilo bateu tudo e eu estava a dizer: Senhor, Senhor, tu deste-me exemplo com esta criança, o que é que eu estou a fazer? Me amas tanto, o que é que eu estou a fazer? Por que é que eu não paro mais? Fico quieto. Eu busco a ti. A tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Vocês não terão falta de nada. Eu creio que está na altura de nós refletirmos. Está na altura de ficarmos quietos e buscarmos assim, verdadeiramente. Eu só quero terminar com o versículo. Salmos 37, 3. Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Mas entenda uma coisa. Confiar no Senhor, somos nós que temos que confiar. Deleitarmos no Senhor, somos nós que temos que deleitar. Entregar o caminho ao Senhor, somos nós que temos que entregar. Tudo isto somos nós que temos que fazer primeiro, para que Ele possa fazer. Está na altura de nós mudarmos. E buscarmos verdadeiramente. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, Sérgio. Vamos dizer, Pai, nós te pedimos perdão. Não te temos buscado tantas vezes como devia. Que às vezes pensamos que estamos tão perto e afinal estamos tão longe. Nada neste mundo, seja equipamento, seja internet, seja o que for, telemóveis, que nada separe por comunhão contigo, de estar contigo, cara a ti.
Que todas as coisas nos ajudem cada vez mais a estar perto de ti. Verdadeiramente precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. Nada. Nada. Mesmo. Senhor, a ti te dou toda a honra e toda a glória. Eu te peço perdão. Seja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deixando toda a glória se humilhou. Se humilhou de cruz. Muitas bênçãos, bom fim de semana. Agarre-se. Ele nunca o vai largar. Em nome de Jesus.